Boa tarde, meu nome é José Ricardo. Eu trabalho com terapia já há 13 anos e no decorrer desses 13 anos, pela prática, ouvindo as pessoas, o que mais sabota as pessoas de realizar os seus sonhos é a prática da lamentação. As pessoas lamentam, reclamam do dia a dia, reclamam dos pais, reclamam da família, reclamam do governo. E quanto mais as pessoas fazem isso, mais elas atraem para a própria vida delas. O medo da falta, elas atraem falta. O medo da escassez, elas atraem escassez. Isso sempre acontece. As pessoas sempre acumulam para elas sentimentos, medo, e elas começam a se sentir impotentes devido a essa negatividade que elas mesmas geraram dentro delas. É por isso que hoje nós vamos falar sobre isso, sobre esse medo, justamente para que possamos tirar de dentro de nós esse costume de falar da falta, do que nós não temos. Mais disso nós vamos atrair. Então, a partir do momento que nós começamos a ser gratos, a demonstrar gratidão, mais gratidão nós vamos ter para a nossa vida. Essa técnica da EFT, ela ajuda a limpar o foco na lamentação. O foco que nós fomos adquirindo no decorrer da nossa vida. As cargas negativas no decorrer da nossa vida, é como se nós tirássemos ela das nossas costas e começamos a ver o futuro, ver o que está à frente. Nós começamos a sonhar novamente. E isso tanto faz ser um empresário, ou uma pessoa que tem carteira assinada, ou um estudante, ou um aposentado, homem ou mulher. Todos nós funcionamos da mesma forma, através dos nossos pensamentos, é que nós vamos gerar nossas ações. Se nós tivermos pensamentos otimistas, tendo um alvo a conquistar, o nosso cérebro, o nosso inconsciente, vai trabalhar para que nós possamos ter mais e mais disso na nossa vida. E se nós focarmos também na lamentação, o nosso cérebro, da mesma forma, ele vai também trabalhar para que tenhamos mais lamentação. Hoje nós vamos fazer rodadas de FT falando justamente desse medo. Esse medo que acompanha por causa das dores, por causa dos transtornos financeiros do passado, falência, escassez, dificuldades financeiras na nossa infância, dos nossos pais, a conversa que nós escutamos na nossa formação. Porque o ser humano, até os 7 anos e meio, ele forma a sua personalidade baseado no que eles ouviram e viram seus pais e as pessoas de influência à sua volta fazerem no seu dia a dia. E é essa influência, essas crenças, essas lembranças e esses sentimentos é que geram a vida. E a partir do momento que nós vamos analisando, às vezes nós assustamos e começamos a pensar, mas eu passei por tanta dificuldade, tanto sofrimento, tantas desavenças, tantas brigas, que já tenho vontade de desistir. Se eu vi isso a vida inteira, os meus pais é normal, meus avós, os meus vizinhos, meus amigos, todos passam por isso. E nós, naturalmente, nós começamos a perder a nossa força, perder a nossa energia. E no decorrer desses 13 anos, eu vi várias e várias pessoas falando sobre isso. Aquelas pessoas otimistas, no dia a dia, elas conseguem mais motivos para ser otimistas. Aquelas pessoas negativas, acontecem mais coisas negativas. E essas rodadas de FT, conforme nós vamos fazer, vai limpar, vai tirar essa carga negativa.
para que nós tenhamos mais ânimo, mais disposição e consigamos seguir o nosso caminho. Coisas que é extremamente comum é as pessoas se concentrar na negatividade através da mídia, através dos telejornais, da internet. Nós focamos na falta. Hoje nós vamos limpar esse medo da falta, esse medo da escassez. E nós devemos focar no que nós temos para fazer hoje. Porque é impossível nós fazer muitas coisas mesmo. Só gera ansiedade, angústia e sofrimento. Mas a partir do momento que nós pensamos no que nós temos para fazer nesse momento, a nossa vida vai se transformar, porque vai ficar muito mais leve. Se nós pensarmos em tudo que nós já passamos, nós vamos passar novamente. E nós acabamos desistindo dos nossos sonhos. Qual era o meu sonho? O que eu sonhava na minha infância que eu gostaria de fazer? Qual que era aquele sentimento que ficou na minha infância marcado, os meus sonhos, tudo que eu sonhava em um dia conseguir para mim? Sempre é bom nós pensarmos nisso. O que eu deixei para trás? O que era a minha motivação de vida? Que eu sempre ouvi as pessoas falar que não ia adiantar sonhar. Quantas lamentações! Nesse momento agora, nós devemos fazer uma varredura na nossa mente e ver quais os motivos que eu tenho para lamentar. E pensar sério mesmo, o que eu passei? Quais foram os meus sofrimentos? Quais foram as minhas angústias? Quais os traumas? Quais as brigas que eu vi no meu passado? Ou até mesmo eu passei com os meus pais, com o meu cônjuge, com os meus filhos, com os amigos na escola. Voltar para dentro de nós e buscar aqueles momentos de sofrimento. Nós vamos descobrir que nós guardamos muitas coisas. E nós vamos fazer agora uma rodada de FT falando justamente nessas coisas que eu guardei, nessas coisas que eu descobri, que eu carrego e que tira o meu ânimo e que muitas vezes quer fazer eu desistir. Nós vamos fazer agora rodada de FT falando justamente desse tópico. Vamos fazer uma rodada falando sobre essa questão da caminhada que nós temos para fazer. Mesmo que me pareça impossível limpar tudo que eu venho carregando até hoje, para que eu tenha novos sonhos e nova esperança, eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu me sinta desanimado com tanta coisa que eu tenho, que eu carrego e que eu sofro, eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu tenha ficado assustado com tantas coisas negativas que eu já vivi, eu me aceito profundo e completamente. Eu descobri que eu passei por muita coisa. Muitas mágoas, muitas brigas. Parece que vai levar a vida inteira para me limpar. Isso já me deixa desanimado. Que adianta ficar pensando no futuro? É tanta coisa que eu nem sei por onde começar. E eu tenho medo de seguir o caminho errado e perder mais tempo ainda, ou apenas ser uma ilusão da minha mente. Às vezes eu acho que não é para mim, que o meu caminho para limpar toda essa negatividade é muito longo. E eu fico pensando em tantas traumas, tantas negatividades que eu tenho para limpar. Eu tenho um turbilhão de pensamento, de preocupações. Isso gera uma ansiedade constante, gera uma preguiça. Eu perco toda a minha energia e eu deixo para depois. E eu perco muito tempo. Isso gera mais frustração. Porque eu acho que eu já podia ter feito tanta coisa na vida.
Parece que eu já podia ter ido muito mais longe. Eu vejo as pessoas à minha volta, parece que a vida delas são mais fáceis. E eu fico comparando com elas. Isso gera uma frustração muito grande. Enquanto eu fico preso na minha lamentação, no meu passado, nas minhas lembranças, eu perco mais tempo. Isso gera uma frustração muito maior. E eu fico preso nessa autossabotagem. Perceba agora quais foram os pensamentos, quais as sensações físicas, quais lembranças, e você vai repetindo essas lembranças, vai repetindo essas rodadas, até zerar aquela ansiedade, aquele sofrimento de lembrar dessas memórias. Volte o vídeo na hora que iniciou a rodada de FT e repita quantas vezes for necessário até você sentir um alívio, até você sentir que saiu esse peso da sua mente, dos seus sentimentos, para que você tenha mais tranquilidade. Lembre-se sempre de adaptar essas rodadas para suas frases, para os seus sentimentos. Assim você vai ter um resultado muito melhor. Agora eu vou passar uma rodada mais positiva. Depois que você repetir várias vezes essa que nós acabamos de fazer, você passa para essa próxima, que ela vai dar uma paz maior, uma tranquilidade maior. É como se fosse dar um polimento naquelas angústias para que volte a brilhar os seus sonhos, as suas alegrias e as suas esperanças. Vamos para a próxima rodada. Nessa rodada agora, nós vamos falar dessas liberação de forma mais positiva. Mesmo que eu tenha muitas coisas para limpar, eu escolho me perdoar e me aceitar profundo e completamente. Mesmo que eu não saiba por quais emoções começar, eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu tenha sabotado os meus sonhos e as minhas conquistas por isso, eu me aceito profundo e completamente. Eu tenho muitas emoções para limpar, mas apenas um passo, apenas uma emoção. Pensar em tudo que eu já passei ao mesmo tempo tira a minha energia. Mas eu não vou fazer tudo de uma vez. Eu escolho fazer uma coisa por vez. E eu me perdoo por ter me castigado tanto assim, através dos meus sentimentos. Eu escolho perdoar aquelas pessoas que me agrediram com palavras, para que assim a minha mente se torne uma aliada e me ajuda. Existem várias emoções. Eu escolho perdoar todas elas. Independente se foram certas ou erradas, eu escolho começar agora. Eu posso limpar todas as emoções que me incomodam, para que eu possa novamente sonhar. Eu escolho limpar esses pensamentos que surgem na minha mente, nesse turbilhão de pensamentos que ficam passando pela minha mente. Eu escolho dissolvê-los. Escolho dissolver essa sensação de não ter saída. Eu escolho persistir, fazendo dia após dia, até que essas lembranças não me afetem mais. Mesmo que eu tenha passado por muito sofrimento, eu escolho limpar uma emoção por vez. Porque cada emoção, cada pensamento, cada crença que eu vou dissolvendo é um caminho para a paz interior, para que eu volte novamente a sonhar, para que eu olhe para frente com esperança, para que a minha vida se transforme. Eu escolho acreditar em mim, na minha capacidade. Eu escolho voltar a sonhar. A partir do momento que eu desenvolvo os meus sonhos, o meu inconsciente se torna um aliado e me leva à conquista deles. Novamente, respira fundo,
Sinta como que você está sentindo, vê o alívio que deu e volte novamente. Não tenha preguiça de voltar várias vezes nessas rodadas. Persista em fazê-las. A partir do momento que você vai pegando a prática, você vai persistindo, você vai fazendo a limpeza e começa a observar as mudanças, aquelas mudanças mais sutis na sua vida. Assim, no dia a dia, você vai obtendo este alívio. Eu agradeço a atenção de vocês. Eu penso que vocês comentem agora no vídeo, que vocês deixem seu joinha, que vocês se inscrevam no canal para que vocês também possam ver mais vídeos falando em como limpar o nosso inconsciente, as nossas lembranças, para que nós possamos voltar novamente a sonhar e ter uma forte esperança em nosso coração. Obrigado pela atenção de vocês.